Olá, meus amores do sexto ano, professora Patrícia Aline, professora de gramática, dando continuidade aos nossos estudos de maneira virtual. Hoje nós vamos falar sobre a flexão do substantivo. Na língua portuguesa, existem 3 maneiras da gente flexionar o substantivo. Existe a flexão de gênero, que é quando eu passo do masculino para o feminino. Existe a flexão de número, que é quando eu passo do singular para o plural. E a flexão de grau, que é quando eu passo do grau normal para o grau diminutivo e do grau normal para o aumentativo. Vamos começar falando da flexão de gênero. Primeiro, nós vamos ver o que seria gênero. Gênero é a propriedade que as palavras têm de indicar sexo real ou fictício dos seres. Na língua portuguesa existem 2 gêneros, o masculino e o feminino. Geralmente, esses substantivos que sofrem a flexão de gênero, eles vêm acompanhados de artigos. Quando eu tenho o artigo o, os, ou uns, aquele substantivo está no gênero masculino. E quando eu tenho o a, o as, uma ou umas, aquele substantivo está no gênero feminino. E dentro dessa flexão nós temos as biformes, os heterônimos e as uniformes. Vamos começar vendo as biformes. São as flexões originadas de um mesmo radical, de uma mesma base. Por exemplo, eu tenho o substantivo médico. Quando eu vou fazer a flexão de gênero, no caso, eu tenho o substantivo médica. Quando eu faço essa flexão, eu apenas troquei o o pelo a. O radical, a base, continua a mesma. Apenas troquei o o pelo a. Correto? Já nos heterônimos, os radicais mudam completamente. Eles possuem radicais diferentes. Quando eu vou fazer essa flexão. Por exemplo, homem, mulher. Viu a diferença? Mudou completamente. Cavaleiro, amazona. Aqui eu coloquei mais alguns exemplos. Bode, cabra, boi, vaca e por aí vai. Então vocês deem uma pausa no vídeo e leem todos eles para vocês terem mais alguns exemplos de substantivos flexionados em gênero heterônimos, ok? E nós temos também os uniformes. Os uniformes, eles usam o mesmo substantivo para os 2 gêneros, tendo também as suas classificações. Então, nós temos os epicenos, que são utilizados apenas para animais ou plantas, e eu acrescento a esse substantivo a palavra macho ou a palavra fêmea, certo? Por exemplo, jacaré, fêmea. Se eu quisesse me referir ao jacaré do sexo masculino, eu trocaria o fêmea pelo macho, ficando jacaré, macho, ok? Lembrando que os epicenos só servem para animais ou plantas. Nós temos o comum de 2 gêneros também, dentro dos uniformes. O que vai definir são os artigos. Por exemplo, o dentista, a dentista. Então, se eu quero me referir ao dentista do sexo masculino, eu acrescento o artigo o na frente do substantivo. Se eu quiser me referir à dentista do sexo feminino, eu acrescento a na frente do substantivo, ok? Ficando o dentista, a dentista. Sobre comum ou incomum, é quando eu utilizo o mesmo substantivo para os 2 sexos. Por exemplo, a criança, tanto para o sexo feminino quanto para o masculino. Por quê? Não existe o criança. Então, é a criança. Quando eu quero me referir à criança do sexo feminino e também a criança que eu quero me referir ao sexo masculino. Ok?